Quero compartilhar uma coisa com vocês. A minha adolescência ela foi marcada por muitas coisas, e alguns de vocês são da minha idade, ou pouca diferença, e vai se lembrar disso também. E uma coisa que me marcou muito, e eu vou pedir para você me ajudar a completar essa frase, é assim: vamos falar de coisa boa. Tá, vocês não lembram disso? Vocês não assistiram TV na vida? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Ou de Top Term também, mas normalmente era TechPix essa propaganda. Gente, era impressionante. Eu chegava em casa da escola, em qualquer época, parecia que a rotina era sempre a mesma, todos os dias a mesma coisa. Comia assistindo, ora Eu, a Patroa e as Crianças, ora o Maluco no Pedaço. Então eu estava lá assistindo ou a Patroa e as Crianças ou o Maluco no Pedaço, e logo depois acabava, naquela hora que eu estava quase pegando no sono, assim, para aquele cochilinho adolescente depois à tarde, o que acontecia? Começava a propaganda. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. A máquina mais vendida no Brasil é a 13 em 1, é a TechPix, é muita tecnologia. 13 em 1, não, ela não é só a máquina de tirar foto, ela também é um MP3 player, um MP4 player, um GPS, um rádio, ela tira extrato do banco, você paga a conta, faz tudo, é um MP13. Gente, isso é impressionante. A primeira vez que eu vi aquilo lá, e ele falava assim, é a máquina mais vendida do Brasil. E assim, não sei se já passou na sua cabeça, mas na minha passou, e o Facebook comenta, gente, embora era a mais vendida do Brasil, eu nunca vi ninguém com aquela. Impressionantemente, era a mais vendida e eu não conhecia ninguém que tinha. Mas era a mais vendida do Brasil. E o cara ainda falava assim, por os próximos 5 minutos, eu vou quebrar o preço para vocês, vai abaixar. Era R$ 69,90 e agora são 12 parcelas de R$ 39,90 mais 3 trimestrais de R$ 79,90. Gente, eu estou barateando, o cara falava assim, era propaganda, sensacional. Quantos de vocês não tiveram a vontade de comprar a TechPix enquanto assistia aquela propaganda? Eu tive, mentira, não tive. Mas, assim como a TechPix, outras propagandas aparecem com alguma frequência na nossa televisão, tipo Polishop. Já viu alguns produtos da Polishop? Gente, eu não sei você, mas tem produtos da Polishop que eu nunca imaginei que existiriam, ou que existiam, e na hora que começava a venda dos produtos da Polishop, o que acontecia? Eu imaginava aquilo e falava, cara, como eu vivi sem isso até hoje? Como eu vivi sem uma juicer valita, que você coloca beterraba, vira suco, você coloca laranja, vira suco direto, você coloca cenoura, vira suco, você coloca grama, vira suco de grama, tudo virava suco. Como que eu vivi sem uma juicer valita? Iogurteira Top Term. Eu nem sabia como era um iogurte que eles faziam, mas dava vontade de tomar o iogurte, sei lá, dava vontade de tomar aquele negócio que aquela mocinha falava, aquela senhora. Gente, você nunca teve vontade de ter um produto da Polishop? Um alicate, que ele não só é um alicate, mas ele liga a televisão da sua casa, porque ele é um alicate 2 em 1. Uma mangueira que ela limpa e tira a sujeira de todos os lugares. Você nunca viu sujeira na sua casa. A partir daquele momento você fala, mãe, tem sujeira em casa, e nós precisamos comprar uma VAP. E vai limpar a casa. Já ficou preocupado com aquele monte de coisa? Não, agora você precisa comprar, isso é sensacional, um AB Toner. Sabe o que é um AB Toner? Aquele produto que você coloca e ele fica assim. E depois disso, assim, de 2 semanas, ele promete que você vai ficar todo durinho, de 2 semanas, sem fazer esforço nenhum. Você pode assistir seu seriado no Netflix, você pode tomar Coca-Cola, você pode pedir uma porção de frango, e só basta colocar um AB Toner, que resolve os seus problemas. Gente, aquilo lá prometia milagre. Vou te falar a real. Como podia, uma filmagem, depois de 2 semanas, tinha um gordinho, e 2 semanas depois ele virava um marombeiro? Era embaçado. Não tinha personal trainer no mundo que conseguia fazer aquilo que o AB Toner conseguia. O problema é que esse tipo de propaganda, embora você dê risada, mas tantas outras, vou fazer uma consulta com você aqui. Quantas pessoas aqui estão descontentes e gostariam de trocar o seu aparelho de celular? Levanta a mão, por favor. Eu queria trocar o meu.
Aí já começamos a ola. Quantos de vocês gostariam de trocar o carro, quer seja seu ou do seu pai? Olha que legal. Quantos de vocês gostariam de uma roupa nova? Olha que bacana. Presta atenção. É exatamente nessa brecha aqui que o pessoal do marketing entra. Ele entra na nossa mente, e eu não estou fazendo nenhuma teoria da conspiração aqui, mas o marketing tem por objetivo entrar na nossa mente e vender um produto para a gente, vender uma necessidade para a gente. Algumas coisas que nós já precisamos, eles tendem a vender com muito afinco, e algumas coisas que a gente nem imaginava que precisava, eles têm o objetivo de vender e falar o seguinte: você precisa disso. Quem imaginou um dia que precisaria de um smartphone com 2 câmeras? Agora é preciso. Se você quer uma foto com qualidade, 2 câmeras no seu smartphone, não só a da frente e a de trás, 2 só atrás. Então, o pessoal do marketing tem o objetivo de vender coisas e colocar coisas na nossa cabeça que são necessidades e que nós agora começamos a imaginar. Como eu vivi sem uma juicer valita? Como eu consegui viver sem um ab toner? Agora, as perguntas que eu fiz para vocês e essa história toda aqui mostram uma coisa aqui para nós. Nós somos um bando de gente insatisfeito. Um bando de gente que não está feliz com o que tem. E aí, é por isso que a gente fica olhando para aquelas coisas, é por isso que a gente vê propaganda, é por isso que a gente vê coisa na internet. Como você vê promoção na internet e vê o seguinte: 4 camisetas por R$ 99,00, eu preciso comprar. Mas você precisa, não, mas eu quero, R$ 99,00, 4 camisetas. Netshoes mandou e-mail, nossa, eles gostam muito de mim, preciso comprar. Eles são meus amigos, mandaram e-mail para mim, oferecendo produtos. Nós somos um bando de insatisfeitos, que não importa o tanto de coisa que nós temos, nós sempre queremos mais. Olha só como nós vivemos numa era, num momento da vida onde as pessoas são descontentes e insatisfeitas. Nós sempre queremos ter mais alguma coisa. Por exemplo, o nosso emprego, ele nunca é bom o suficiente. Ou será? E se nem emprego eu tenho? Não queria viver nessa pele, não. E nossa casa? Minha casa ela nunca é grande o bastante. Ela precisava ser um pouquinho maior. Eu queria receber gente lá em casa. Ou ela está muito feia, muito velha. Meu quarto não dá nem para levar um amigo para dormir em casa. Ou talvez minha casa é muito longe. Não, ela é bacana, mas ela é bem longe. Tá certo que a gente está em Tupã e o mais longe aqui é ok, mas minha casa é muito longe, queria que fosse. Nem pega internet direito lá. Tem que contratar a internet a rádio, igual de sítio. Vê como a gente vive num mundo de descontentes? Lá em casa não chega speed de 4 megas. Não chega speed de 10 megas. Chega 1 mega. É muito longe, eu queria mudar. Nós vivemos em dias de descontentes, como por exemplo, a gente tem inveja de algumas pessoas, ainda que a gente não diga isso, mas a gente começa a olhar para as habilidades que algumas pessoas têm, a gente queria ter a mesma. Ou inveja, ou a gente critica as outras pessoas por alguma coisa que eles têm, a gente gostaria de ter também. Talvez é o tipo de cabelo que o cara tem, o tipo de roupa que ele tem, talvez a moral que ele tem com as minas, talvez o carro que ele tem. Por quê? Porque a gente queria ter o que ele tem. Ou o meu namorado não é o que eu esperava. Ele podia ser mais romântico, ele podia ser mais legal, ele podia ser inclusive mais bonito. Ele podia inclusive ser mais cheiroso, olha que péssimo. Ou você está me ouvindo e falando assim: o João não sabe o que está falando, nem namorado eu tenho. Assim é normal ficar insatisfeito. Ou meus pais poderiam ser mais legais. Eles poderiam ser como aqueles pais do meu amigo tal. Ou meus pais poderiam não ser tão zoados. Eles poderiam ser crente, viu? Isso me deixa tão mal. Ou, você não sabe, João, mas o que me deixa muito insatisfeito é que meus pais são separados. Parece que nada vai para frente na vida, assim. Meu carro, ele só quebra. Minhas roupas estão meio velhinhas. Meu celular
tudo isso não é o que eu gostaria de ter? Ou eu fiz um plano pessoal, eu queria chegar a algum lugar na vida, e cada vez parece que eu estou mais longe de chegar naquilo lá. Eu queria ter feito a faculdade, não consigo. Eu queria, com 25 anos, até quando era criança, eu fiz aquela enquetezinha que as meninas faziam na escola e falei que com 25 anos eu ia estar casado. Olha, não deu certo. Muitas coisas da nossa vida nos gera essa questão de insatisfação. Mas o problema maior não é se nós estamos insatisfeitos com essas coisas que eu estou dizendo para você, mas é você ficar pensando, e você cria isso para você, assim como eu crio muitas vezes, é achar que se tudo isso fosse resolvido, se esse problema que você está dizendo e pensando agora fosse resolvido, você então seria grato, você então seria satisfeito. Mas isso é a maior mentira que você poderia acreditar. Porque quando você é criança, você deseja muito um videogame. Aí você ganha um videogame, passa um mês, você não quer mais. Aí você quer um objetivo novo, e sempre algo novo. Por quê? Seremos sempre insatisfeitos e ingratos. Agora, tem alguém que pode nos dar uma lição muito importante sobre como sermos gratos e deixarmos o pecado da ingratidão, que é algo que pode ser muito perigoso na minha e na sua vida. É algo que pode explodir de dentro para fora, como é a nitroglicerina, que é o pecado da ingratidão. Abra de novo sua Bíblia comigo, se você estava aberto, ou volta para lá, em Filipenses capítulo 4. Aqui nós estamos falando sobre um cara que viveu situações muito difíceis. Paulo vai ensinar para a gente, e esse é o cara que escreveu aqui, chamava-se Paulo, apóstolo Paulo, e ele vai ensinar e vai contar para a gente como que ele suportou viver num mundo onde as expectativas dele não eram alcançadas e como as dificuldades, na verdade, só atrapalhavam a expectativa de ser alcançada. Esse cara aqui simplesmente sofreu de tudo. Enquanto ele está escrevendo isso, você pode pensar, poxa, é fácil para ele dizer como eu preciso ser grato, eu preciso ser feliz e satisfeito com as coisas, porque ele tem uma vida boa. Não é isso que está acontecendo. Enquanto ele está escrevendo Filipenses aqui, que a gente vai ler agora, ele está preso. Não só está preso, mas ele está preso por um motivo injusto. O motivo dele estar preso é: amo a Jesus e tenho falado dele para outras pessoas. Por esse mesmo motivo, esse tal de Paulo enfrentou uma coisa um pouquinho tranquila. A maior surra, a maior punição que alguém podia receber no Império Romano era apanhar 40 vezes de chicote. Esse tal de Paulo, por 2 vezes, tomou 39 chicoteadas. Esse cara aqui, depois no final da vida, vai experimentar naufrágio. Esse cara aqui vai experimentar fome. E o que ele vai ensinar para a gente agora é que é possível sermos gratos e satisfeitos nas situações que temos na nossa vida. Olha o versículo 13, por favor. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui não é, você pode... É uma frase de vida, assim, quase que de guerra. Dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece, logo vou trocar de carro. Tudo posso naquele que me fortalece, eu vou arrumar uma namorada daquele jeito que eu queria. Tudo... Se você disser essa frase, mais 3 pulinhos, dá 3 chutinhos na privada, você vai conseguir o que você quer. Não é isso que está dizendo aqui. O que Paulo está ensinando para a gente é o seguinte: tudo nós podemos, inclusive, passar pelas dificuldades, que é o que ele vai dizer um pouquinho antes, a gente já leu. Tudo nós podemos, desde que estejamos alicerçados em Cristo Jesus, nós podemos passar por qualquer situação. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte: quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, quando você deixou de viver para você mesmo e passa a viver para Deus, algo fantástico acontece na sua vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, por meio do Espírito Santo, passa a morar dentro de você. E aquela luta interna entre a dificuldade de obedecer a Deus e a vontade de desobedecer e tudo mais, acontece porque nós temos o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. E quando isso acontece, tudo de Jesus vem para dentro da gente. E aí, por o próprio Espírito Santo de Deus morar dentro de nós, o que ele está dizendo aqui para a gente é:
tudo nós podemos naquele que nos fortalece. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, você não precisa abrir, diz assim: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Ou seja, em Cristo Jesus, a gente ganhou algo que a gente não tinha. A gente ganhou a capacidade de ser quem nós não éramos, inclusive uma pessoa grata. Se você tem dificuldade em reconhecer e perceber isso, mas se você percebeu enquanto eu estava falando tudo aqui, até você não tinha pensado nisso antes, o quanto nós somos ingratos em algumas questões da vida, o que a gente está aprendendo nesse versículo primeiro aqui, é que você pode ser diferente. Você pode ser uma pessoa grata. Por quê? Porque em Cristo Jesus isso agora é possível. Algo que não era natural para você, agora pode ser aprendido. Agora pode ser modificado dentro do seu coração. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E esse tudo não diz respeito a qualquer coisa que eu quiser, mas diz respeito a passar por tudo que nós vamos ver nos versículos anteriores. Então, em Cristo Jesus, nós somos capacitados a ser aquilo que nós nunca seríamos. Inclusive, aprender a ser satisfeito e alegre, mesmo nas circunstâncias difíceis. Olha o versículo 11 e o 12 comigo, por favor. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. O versículo 10, que foi o anterior que a gente já leu, mostra que Paulo recebeu um presente desse pessoal, da igreja de Filipos, os filipenses. Ele estava sendo um missionário, falando do evangelho em vários lugares, e estava passando necessidade em alguns lugares, como diz esses versículos aqui. E ele começa um agradecimento. Por quê? Porque esse povo mandou oferta para ele, ou seja, mandou uma contribuição muito generosa para ajudar ele no que ele estava fazendo. Não quer dizer que eles eram ricos, quer dizer que eles ajudaram alguém, que eles entendiam a missão e estavam ajudando aquela pessoa. E na hora que Paulo começa a agradecer, ele está querendo ser muito cauteloso em dizer o seguinte: eu não estou só agradecendo por dinheiro, porque a questão não é se eu estou recebendo e estou com o dinheiro no bolso, eu estou fazendo várias coisas, ou se agora eu não estou mais passando fome. Não, a questão não é essa. A questão aqui é que eu estou vendo uma atitude de vocês que é muito boa e muito importante. E vocês estão sendo generosos para comigo. Sabe por que eu estou mais preocupado com o que vocês fizeram do que com o dinheiro em si? Porque eu aprendi a passar por situações. Eu aprendi a viver tanto humilhado como honrado, tanto na fartura quanto na fome, tanto com necessidade quanto sem necessidade alguma. O versículo 11 e o versículo 12, eles aparecem na sua versão e na versão que eu li aqui, a mesma palavra duas vezes. Diz assim, no versículo 11: aprendi a adaptar-me. Já no versículo 12, aparece assim: aprendi o segredo. Embora na versão aqui em português ela seja a mesma palavra, quando você vai estudar um pouquinho mais o Novo Testamento, elas não são a mesma palavra. Elas são duas palavras diferentes, e eu preciso explicar as duas palavras diferentes para você. O versículo 11, a primeira ideia desse aprendi, que é traduzido como aprendi, é uma palavra que tem a ver com alguém que aprende algo pela experiência. Ou seja, alguém que vivencia uma coisa, que vai aprendendo pouquinho a pouquinho sobre algo na vida. O que isso quer dizer? Paulo começa a experimentar dificuldades e benefícios na vida, e eles variam de momento. Ora ele está vivendo coisas muito boas, ora muito difíceis. E nisso, nessa caminhada com Deus, ele diz que ele aprendeu pela experiência. Que cada dia ele foi aprendendo um pouco mais. Aprendendo um pouco mais, aprendendo um pouco mais. Aprendendo ao quê? A ser contente, a ser satisfeito. E aprendendo a viver diante dessas dificuldades. Já no versículo 12, essa outra palavra que é diferente dessa primeira, é alguém que aprendeu, mas que foi inserido num mistério. O que isso quer dizer? Alguém que não conhecia sobre alguma coisa e agora ouviu falar e tudo aquilo mudou na vida dele. Quando nós entregamos nossa vida para Cristo Jesus, e quando vivemos as dificuldades ao lado de Jesus, o mistério que nós aprendemos é:
dá para ser satisfeito e feliz, mesmo diante das dificuldades. As duas coisas juntas aqui nos mostram que você consegue e você pode, desde que você entregue sua vida a Cristo Jesus, você consegue ter uma coisa que normalmente as pessoas não têm, que é um contentamento, que é gratidão, que é uma vida de satisfação, mesmo quando você não tem tudo que você gostaria de ter. Isso é possível de ser aprendido, porque não é natural. O homem natural, ou seja, como nós somos sem a ajuda de Deus, nós somos ingratos, não conseguimos nem dizer muito obrigado. Temos dificuldade de reconhecer o que as pessoas fazem por nós. Temos dificuldade, inclusive, de reconhecer o que Deus fez por nós. Quando você passa por uma dificuldade na vida, então, a vida é muito difícil, eu não merecia isso. Mas Paulo ensina uma coisa muito importante para a gente aqui, que ser grato, ser satisfeito, é possível de ser aprendido. Será que você já começou a aprender essa lição? Será que você entende que você precisa aprender essa lição? A ser satisfeito, apesar das coisas que estão acontecendo na sua vida, apesar de circunstâncias. Agora, o versículo 12 mostra o seguinte: aprendi a estar contente. E essa palavra ela é muito interessante, porque contente tem a ver com alguém que está suprido de todas as necessidades, alguém que tem a quantidade suficiente para lidar com alguma coisa. É alguém que está se sentindo completo. Essa palavra ela era usada na filosofia grega antiga para dizer o seguinte: alguém que dentro de si é autossuficiente. Alguém que tem uma virtude, e isso era uma virtude de poucos homens, principalmente de filósofos, que conseguiam chegar a um pensamento tão ordenado e tão tranquilo da sua própria vida, que eles diziam: eu sou autossuficiente, tudo que eu tenho, o que está dentro de mim já é suficiente para eu viver. O que Paulo está dizendo aqui, e o versículo 13 complementa essa ideia, é que em nós não há nada que nos completa. É por isso que você sempre sente falta de alguma coisa. É por isso que você pensa o seguinte: eu precisava trocar de celular. É por isso que você pensa o seguinte: se eu não tiver isso, se eu não tiver uma namorada, se eu não tiver um namorado, se eu não tiver isso na minha família, eu não posso ser feliz. Por quê? Porque nossa satisfação está nas coisas. E nós tentamos ser completos com elas. Mas isso nunca vai acontecer. Porque a nossa satisfação não é uma autossatisfação, mas é uma satisfação que vem do alto. O que Paulo está ensinando para a gente é que nós aprendemos a ser completos, satisfeitos e contentes quando dependemos de Deus, quando dependemos de Cristo Jesus. Será que você consegue dizer que é alguém satisfeito, que é alguém grato? Eu queria mostrar um versículo para vocês. Corre a sua Bíblia para mim, por favor, para Hebreus capítulo 13, versículo 5. Mas segura Filipenses aí. Hebreus 13, 5. Tem uma frase aqui que ela é fantástica para o que estamos conversando. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha a segunda frase aí. Contentem-se com o que vocês têm. Será que é difícil nós ficarmos contentes com o que nós já temos? João, mas você não sabe pelo que eu estou passando. Isso seria tão importante para mim. Eu não estou pedindo uma coisa tão egoísta assim. O que Jesus está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, desculpa, é que nós precisamos ser satisfeitos, gratos por aquilo que nós já temos. É bem provável que você possa acrescentar coisas na sua vida, e você vai acrescentar. E é bem provável que você consiga trocar de celular, por exemplo. A questão é que eu estou ensinando aqui
O que a palavra de Deus está nos dizendo é: será que é nisso, são nessas coisas, nessas pessoas, nos seus projetos, que a sua alegria está fundamentada? Que a sua satisfação, você pensa o seguinte: eu só vou ser feliz, só vou ser grato a Deus se isso acontecer na minha vida? É sobre isso que a gente tem que tomar cuidado. Agora, uma outra lição que o texto vai ensinar para a gente é que as dificuldades, elas são oportunidades para nós aprendermos sobre a dependência de Deus e para sermos mais gratos. O meio que Deus escolheu para nos ensinar a ser mais gratos chama-se dificuldades. Versículo 11 do capítulo 4 de Filipenses vai dizer o seguinte: aprendi o que é passar necessidade, tanto quanto aprendi a viver na fartura. Se você ver alguma outra versão, vai dizer: aprendi o que é ser humilhado e ficar lá embaixo, tanto quanto a viver em lugares honrados e mais altos possíveis. Versículo seguinte, ele vai dizer: aprendi a estar alimentado, mas também aprendi a passar fome. Ele aprendeu a viver tendo muito e aprendeu a viver passando necessidade. O que ele está mostrando para a gente é que nada disso fugiu do controle de Deus. E que enquanto ele passou por isso, ele conseguiu aprender uma lição. E a lição era de estar satisfeito, contente e grato por aquilo que ele já passou. O problema é que nós não passamos nem em pequenos testes de gratidão, quanto mais passaríamos em grandes testes de gratidão. Qual foi a última vez e qual foi o último motivo pelo qual você agradeceu a Deus? Você precisa que Deus faça grandes coisas na sua vida para você agradecer? Ou você percebe Deus cuidando de você em várias questões, inclusive não permitindo que a sua resposta de oração chegue ainda? Ou inclusive permitindo que você passe por aquela dificuldade? A Bíblia conta a história de 10 leprosos. 10 leprosos que viviam a pior fase da vida deles. Lepra é uma doença que afastava uma pessoa de todo mundo, de toda a sociedade. Tinha que morar fora da cidade. Só ficava doente lá. E não tinha cura. A pessoa cheirava mal, se afastava da família, não tinha com o que trabalhar, nem comida tinha. Só quando tinha era sobra de alguma coisa. Essas 10 pessoas encontraram-se com Jesus. E foram curadas por ele. Pouco tempo depois, eles foram fazer o que tinham que fazer, que era mostrar para o sacerdote. E aí a história bíblica vai mostrar que só um veio agradecer. Só um reconheceu o que aconteceu naquela situação. Efésios capítulo 5, versículo 20, vai ensinar que nós precisamos sempre dar graças a Deus. Romanos capítulo 1, 21, vai dizer, entre tantas coisas, as pessoas que viraram as costas para Deus, que elas deixaram de reconhecer Deus como Senhor e Criador de todas as coisas, inclusive deixaram de dar graças a Deus. Deixaram de agradecer a Deus porque vivem, porque existem, porque tem tantas coisas. 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer o seguinte: dar graças em todas as circunstâncias deve ser feito porque é a vontade de Deus. O que é uma lição para a gente aqui é que um coração ingrato não aprendeu a confiar em Deus. Um coração que não é agradecido, mesmo passando por dificuldades, mesmo que alguns planos e sonhos da sua vida não sejam realizados, todo coração ingrato não aprendeu a confiar em Deus. Se você se sente insatisfeito, é porque você não aprendeu a confiar em Deus ainda. Se você acha que precisa de alguma coisa, e eu quero dizer coisa, para ser feliz, isso mostra que você não aprendeu a confiar em Deus. De tudo que falamos aqui, o que você precisa levar com certeza é que você pode ser alguém grato e satisfeito, desde que você coloque a sua confiança em Deus. Que você nunca será completo e satisfeito, agradecido por nada,
se você não confiar em Deus. Outra coisa importante para você aprender é que aprender sobre gratidão é um processo que você precisa aprender junto com Deus, inclusive sobre as dificuldades da sua vida. Eu queria dar algumas sugestões de como nós podemos colocar em prática isso que lemos juntos aqui na Palavra de Deus e como aprendemos juntos aqui. Uma das formas de colocarmos algo em prática é, primeiro, agradeça a Deus mais por questões que Ele já te deu e por questões que Ele ainda não te deu, inclusive. Sugiro que, no momento que teremos aqui em oração, que você fale com Deus. Deus, muito obrigado por isso, por aquilo, pelo dom da vida, porque eu estou com saúde, porque eu estou aqui hoje. Porque embora meu carro está quebrado, o Senhor me deu um carro. Embora minha família esteja destruída, eu ainda assim tenho uma família. Obrigado porque eu respiro, porque o Senhor dá o sol todos os dias. Tantas coisas que você tem para agradecer a Deus. Sugiro que você faça isso. Eu quero também fazer um desafio para a nossa galera aqui. E eu sei que se você está nos visitando, se é a sua primeira vez, você pode ficar à vontade e fazer isso ou não. Mas principalmente para os que são da casa, eu quero te fazer um desafio para essa semana. A gente usa o Facebook para tanta coisa ruim. A gente só faz zoeira e fica colocando um monte de gif, de zoeira lá, e não necessariamente isso é um problema. O ponto é, vamos usar o Facebook para uma coisa boa essa semana. Em algum dia da sua semana, que você pensar em coisas ou em motivos pelos quais você tem para agradecer a Deus, motivos de gratidão, talvez até por alguém, que você usasse a hashtag eu sou grato, e eu vou fazer isso essa semana também, e colocasse lá, eu sou grato porque Deus cuida de mim, eu sou grato porque essa semana eu fui abençoado nisso daqui, eu sou grato porque eu fui viajar no meu trabalho e voltei em segurança, para você usar uma ferramenta que você fica o dia inteiro e que passa horas por dia, para glorificar a Deus e para agradecer, para ser diferente do que nós normalmente somos. E não conseguimos nem dizer obrigado por algumas coisas, quanto mais diante de Deus. Uma outra coisa que eu queria te encorajar é também agradecer a Deus por questões que você ainda não tem, e eu sei que isso é muito difícil. Agradecer a Deus porque Ele colocou o desafio de você viver numa casa que você vive com pais difíceis, ou até mesmo sem pais. Agradecer a Deus, porque Ele ainda não te deu o trabalho que você gostaria, porque pode ser uma oportunidade de você viver outras experiências com Ele. Agradecer a Deus por algumas lutas que você tem passado, porque isso está te ensinando a chegar mais perto de Deus. Outra coisa importante para você fazer nessa semana, por que não pegar Filipenses 4:12, talvez escrever em um papelzinho e colar na sua geladeira, ou tentar memorizar, ou colocar como atalho do seu celular, como capa do seu celular. Porque com Deus, nós podemos aprender a sermos satisfeitos, porque sozinho nós nunca seremos. Eu queria contar uma história para você, e eu vou encerrar com isso. Havia um advogado, um homem comum, que morava na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Como advogado, ora tinha causas, ora não tinha, ele tinha uma vida trabalhando, não era tão rico assim, tinha uma vida estável, isso por volta do ano 1880. E ele teve uma ideia, e a ideia desse homem, ele se chamava Horácio, foi construir algumas casas, construir alguns imóveis para vender e para alugar naquela cidade de Chicago. E era um investimento que ele estava fazendo para ter algum retorno financeiro e para ter uma vida um pouco mais estável. O fato que aconteceu, que depois de tudo estar pronto, e já está no processo todo, tinha algumas pessoas já alugando e coisas assim, naquela região da cidade, não só onde tinha as casas deles, mas tinha algumas outras propriedades, aconteceu uma tragédia. Pegou fogo naquelas casas e naquela parte imobiliária ali. E tudo que ele tinha construído, o investimento dele, tinha sido perdido. Não bastasse, naquela mesma época, ele era pai de 4 meninas e um menino.
o seu filho morreu. Ele perdeu várias questões financeiras e agora perde um filho, alguém que ele amava tanto. O Horácio, por essa dor, por esse momento difícil que ele estava passando, começou a considerar algo diferente na vida dele. E a família toda estava muito impactada e muito mal por tudo que estava acontecendo. E ele resolveu tomar uma decisão. Vamos tirar um tempo de férias. Vamos esparecer um pouco, tirar um pouco isso da cabeça, sair um pouco daqui para a gente voltar depois, mais tranquilo. E ele, com todo o esforço, juntou algum dinheiro e comprou passagem para ele, para sua esposa e para as 4 filhas passarem alguns dias, um tempo na Europa. Naquela época precisava ir de navio para a Europa, não tinha avião, não dava para ir de avião, tinha que ir de navio. Então ele conseguiu algumas passagens e fez esse investimento. E na época que estava chegando bem perto da viagem, ele teve muitas questões do trabalho, muitas questões que ele precisava resolver, e no dia que chegou a viagem ele não conseguiu embarcar. Ele tomou uma decisão. Falou para a esposa, com as 4 filhas, irem para essa viagem, e que ele terminaria de resolver aquelas questões, e depois iria alguns dias depois. Quando tudo isso aconteceu, e ele ficou trabalhando, a esposa com as 4 filhas embarcaram para a Europa, para passear, para espairecer. Só que no meio daquela viagem, como se não bastasse tudo que ele estava passando de difícil, o navio naufragou. E ele recebeu essa notícia de um jeito muito doloroso. A esposa dele conseguiu chegar até o país de Gales, que fica na Europa, e mandou um telegrama para ele. Por ser um telegrama, precisava ser pouca escrita. E o telegrama dizia: salva, porém só. Ele ainda estava nos Estados Unidos, em Chicago, e iria embarcar para a viagem. Tentou se apressar para viajar o mais rápido possível para encontrar com a sua esposa. Enquanto ele estava no navio a caminho da Europa, ele escreveu uma música. E eu queria compartilhar a letra dessa música com vocês. É uma música muito conhecida e nós vamos cantá-la daqui a pouco juntos. Vivendo todas essas experiências, o Horácio escreveu uma canção que diz assim: quando a paz, como um rio, atravessa o meu caminho, ou quando as tristezas, como as ondas do mar, me inundam, seja o que for, tu me ensinas que está tudo bem com a minha alma. E ele diz: está tudo bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque e as provações, as dificuldades da vida venham sobre a minha vida, que eu deixe esta segurança me controlar, o medo de as coisas acontecerem, que eu deixe isso me controlar. Cristo já considerou a minha situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Para mim, portanto, o viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, um rio cair em cima de mim, nenhuma dor intensa eu vou provar, porque na morte ou na vida, o Senhor vai sussurrar no meu ouvido paz para minha alma. O Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. É o céu e não a sepultura que é o meu alvo. A trombeta do anjo, a voz do Senhor, esperança e descanso, abençoados serão na minha alma. E ele vai repetir isso algumas vezes. Tudo está bem, tudo está bem. A minha alma está bem com o Senhor. A gente conhece essa música em português como sou feliz com Jesus, porque Ele é o meu Senhor. O que precisamos aprender é que um coração ingrato, ele vai sempre permanecer ingrato, a menos que você confie em Cristo Jesus. Um pecado muito perigoso, um problema muito grande em nossas vidas, que se nós não lidarmos de maneira correta, chama-se ingratidão. E deixaremos de perceber o que Deus já fez por nós e o que Ele ainda vai fazer. Eu
Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos juntos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos mostra como nós estamos, mas não nos permite ficar do jeito que o Senhor nos encontrou. Obrigado porque as situações difíceis da nossa vida revelam o quanto nós precisamos do Senhor. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo muitas vezes agradecer ao Senhor pelo que o Senhor me deu, ou agradecer ao Senhor por coisas que eu enfrento na minha vida. Deus, isso me deixa ser uma pessoa ingrata, deixa de agradecer pessoas pelo que elas fazem por mim, achando que o que elas fazem é obrigação. Deus, tem misericórdia de mim. Que mesmo em meio a uma vida difícil e corrida, eu aprenda a confiar no Senhor. E que a solução para o meu coração ingrato seja descansar no Senhor. Deus, nos ajude a, como disse há tantos anos atrás, passando por tantas dificuldades, esse irmão que chamamos de Horácio, que nós consigamos dizer de todo o nosso coração: embora tantas coisas aconteçam em nossa vida, nós somos felizes quando estamos com o Senhor. Deus, é isso que queremos dizer ao Senhor juntos agora, em nome de Cristo Jesus.